Bom dia, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Em Mateus 26, 14 e 15 diz o seguinte: o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar e eu vos entregarei? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Quando a gente lê isso, quando eu leio isso, eu fico espantado, eu fico abismado. Como é que Judas pôde trocar Jesus por 30 moedas? Mas como é que ele pôde fazer isso? Alguém que estava tão próximo de Jesus e o trocou por 30 moedas. Mas se a gente parar para pensar, se a gente fizer uma análise aqui, analisa a sua vida aí, nós fazemos isso o tempo todo. Talvez não por 30 moedas, mas nós trocamos Jesus por uma hora mais de sono. Nós trocamos a presença de Jesus por um jogo de futebol que vai passar no mesmo horário do culto, ou por um churrasco que nós fomos chamados, por uma festa, ou por preguiça mesmo de levantar e ir para a igreja. Nós precisamos nos atentar a isso, que nós estamos escolhendo coisas ao invés de Jesus. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não são coisas. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Que nós possamos ser como Pedro, que também errou, inclusive na mesma noite que Judas. Ele negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes na mesma noite que Judas entregou Jesus. Mas Pedro, ele se arrepende. Judas também se arrependeu, mas o arrependimento de Judas o levou à morte. Talvez o orgulho do seu coração, ele não se voltou para Deus. Pedro não. Pedro ele sentiu lá no fundo do seu coração. E isso fez com que ele passasse por esse processo de arrependimento. Ele entendeu que sem Jesus ele não era nada. E ele se volta a Jesus. Que nós possamos nos arrepender do que a gente faz. Que nós não escolhamos as coisas do mundo ou ficar mais uma horinha na cama, ao invés de escolher Jesus. E que nós possamos ter o diálogo como Pedro teve lá na praia depois, quando tudo acontece, onde Jesus dá a oportunidade a Pedro de ele reafirmar o seu amor 3 vezes, assim como ele tinha negado. Tu me amas, Pedro? Te amo, mestre. Te amo, mestre. Te amo, mestre. Mas que nós possamos reafirmar esse amor a Jesus através das nossas atitudes. Não troque Jesus por nada nessa vida. Porque se você não tiver a Cristo, você não tem nada. Não importa o carro que você tem, a casa que você tem, o seu estado financeiro, não importa nada disso. Se no centro da sua vida não tiver Jesus Cristo, de nada vale tudo isso. Faça suas escolhas baseadas no amor que vem do céu. Que nós possamos entender que não há outro meio de ser feliz na sua plenitude se não for andando com Cristo. Seja como Pedro. Pedro nos mostra o quê? Que a nossa natureza humana vai nos levar a escolhas erradas. Nós vamos errar no meio do caminho. Mas que nós possamos ter a humildade de entender que precisamos, puxa vida, eu errei, Deus me perdoa, e jamais abrir mão desse relacionamento que Deus quer que a gente tenha. E quando você erra, quando você sai da casa do pai, é você que tem que voltar. O filho pródigo, ele saiu porque ele quis. Em momento algum o pai foi lá buscar ele, porque ele já conhecia o caminho de volta. Mas quando ele decide voltar, quando ele quebra a cara, ele fala, puxa vida, sem meu pai não dá. Sem Jesus não dá para ficar. E ele volta, o pai está lá, esperando, na porta já. E assim vai ser com você, vai ser comigo. Quando a gente voltar, que voltemos sempre. Toda vez que você errar, se volte a Cristo. Ou melhor, nem saia da presença dele. Uma vida sem Cristo, eu posso falar isso
com toda a tranquilidade no mundo. Uma vida sem Jesus Cristo não vale nada. Uma vida onde Jesus não está inserido não vale nada. Que nós possamos sempre, em cada atitude que nós tivermos que tomar durante o nosso dia, no teu trabalho, na tua casa, em qualquer coisa, que as pessoas possam olhar para você, que possam olhar para mim e falar: puxa vida, esse cara tem alguma coisa diferente. Que as pessoas possam ver Cristo através da nossa vida. Olha que responsabilidade, porque é exatamente isso. É como se nós fôssemos pequenos Cristos aqui na terra. Ame a seu próximo. Não troque Jesus por nada, por um copo de cerveja, por 5 minutos de prazer. Não faça isso, porque a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer, aquele que vai te preencher de verdade, só vem do céu. Tá bom? Fiquem com Deus, ótimo domingo.